Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Último webinar de 2025 e que ano tivemos, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre DIRF, vamos falar sobre atualizações para 2026 e quais mudanças você tem que observar agora no Flow, quando a gente pensa em tudo isso que eu vou colocar aqui para vocês, legislação e tudo que vem acontecendo, né? Aproveitem, mandem ali as dúvidas de vocês, participem, que o momento é nosso. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, Marta Pires na Verona, estou como consultora, na verdade, estou na área do Customer Education aqui da Metadados, educação do cliente, sou especialista em legislação, formada em gestão de pessoas, pós em direito do trabalho, especialista em social, especialista em legislação. Este ano completei 20 anos de metadados, atuo nessa área há mais de 20 anos. Também tenho uma coluna no Portal Contábeis, falo sobre carreira, sou professora nos cursos de MBA e em curso de especialização também. Sou coautora de um livro, Departamento Pessoal e Autoridades. Acabei, logo vou lançar o meu livro, que é uma história minha pessoal, e já estou como coautora também de um livro que vou falar sobre DIRF e será lançado agora no mês de janeiro. Então, digo que eu sou uma eterna aprendiz e gosto muito de compartilhar o que eu conheço. Nosso momento hoje aqui é sobre, eu vou começar falando sobre rede social, temos tantas alterações, mas nós temos novas naturezas de rubricas, nós temos alterações na natureza de rubrica, e tem coisas que você tem que fazer e que o sistema não vai fazer automaticamente, tá? Então, vou começar com o quê? Você tem ali dentro do seu sistema verbas que são naturezas salariais e indenizatórias. Isso não é novo, mas o E-Social mudou a descrição dessas naturezas de rubricas. E com isso você tem que ter uma maior atenção para aquelas verbas que estão classificadas com o código 1099, porque elas passam a ter ali na descrição como remuneratórias. Então, a gente tem hoje outras verbas salariais remuneratórias não previstas nos demais itens. O que isso quer dizer? Que as verbas que estão classificadas com 1099 elas precisam do quê? Precisam tributar imposto de renda, INSS e fundo de garantia, tá? Então, se você tem classificado com 10,99 algo que é isento, você tem que reclassificar, tem que mudar. E para isso tem o código 6129, que é para lançar exatamente aquelas verbas que são indenizatórias. Então, valores correspondentes às parcelas indenizatórias ou outras multas previstas em leis ou instrumentos coletivos de trabalho, exceto as previstas nos demais itens. Então, tudo que é indenizatório tem que estar no 6129. Eu coloquei aqui, utilizo o CSV, porque você pode exportar a nossa tabela de rubricas e fazer um filtro no CSV para conferir, como também você pode acessar o cadastro de rubricas e consultar essa informação. Então, aqui dentro do metadados, deixa eu abrir a aba correta, né? A gente tem 300 abas aqui, acho que eu tinha deixado aberto em algum lugar aqui, mas não tá mais, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, volta, tá aqui metadados, tá? Aqui dentro do metadados, a gente tem o cadastro, e a gente tem aqui os cálculos, e a gente tem as rubricas. Eu sempre gosto de mostrar, porque aqui a gente consegue fazer muita coisa, e aqui a gente tem incidências e classificações de rubricas para o E-Social. Gosto muito dessa consulta. A consulta que vocês têm aí, ela não aparece a natureza de rubrica aqui. Mas vocês podem clicar em exibições. Vocês podem editar essa exibição que vocês têm ali, que é essa que está em tela. E incluir esse item que eu coloquei, que eu acho bem legal. Vocês vão vir aqui, vão clicar em novo, e vão colocar aqui, ó, natureza de rubrica, requerido se igual a. Com isso, o sistema vai passar o quê? A solicitar em tela o código aqui da natureza. Por exemplo, eu quero consultar todas as rubricas com código 1099. Aí eu venho aqui e consulto aqui sem ter que exportar para o Excel, tá? Então, é uma dica. Aí aqui vocês vão olhar e tudo está com incidência, vocês viram? Se tudo está com incidência, sinaliza que faz sentido e está certinho. Eu não posso ter aqui sem incidência, tá? Então, está tudo com incidência 11 para o FGTS, para o imposto de renda e para a Previdência. Então, se está com 1099, ela tem que estar assim.
Já, se eu tenho alguma que contém aqui o 6129, vou clicar aqui em pesquisar, ela tem que estar aqui indenizatória. E para o imposto de renda, daí ela vai estar com 74, porque é uma verba indenizatória de rescisão. Se fosse uma verba indenizatória de folha, estaria aqui com 79. Então, é só uma dica para que vocês avaliem essa informação dentro do sistema de vocês, ok? Bom, além disso, voltando para a apresentação, agora eu vou mesclar um pouquinho de sistema e um pouquinho de apresentação. Então, eu só chamo a atenção porque eles vão começar a criar malhas e vão começar a fiscalizar as empresas. Então, eu chamo a atenção também se você tem plano coletivo empresarial ou se você tem um plano por contratação indireta. O coletivo empresarial, o desconto do plano tem que estar na natureza 9219, e o contratação indireta, que é aquele que não é coletivo empresarial, tem que estar na natureza 9912. Então, quando não se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, que é o código 9219, a gente lança no 9912. Marta, o meu passado está no 9258. Não tem não, se for contratação indireta, não precisa retificar o passado, tá? Mas, a partir de agora, inclua um novo histórico com 9912. Então, novamente, eu vou voltar para cá. A gente vai trabalhar nessas duas telas. Para descobrir o que eu tenho hoje dentro no 9258, eu posso ter um plano de saúde de contratação indireta. E daí, eu vou precisar fazer manutenção. E eu vou clicar aqui em pesquisar. Se eu tiver plano de saúde aqui, eu tenho que mudar para 9912. Seguro de saúde, ele não é plano de saúde, é um seguro, então tá no 9258 e tá certinho, tá? Então, quando eu vou colocar aqui o meu 9219, vou pesquisar, eu vou ter todo o plano de saúde que é contratação direta. É plano de saúde coletivo. Agora, se eu tiver aqui o 9912, é o plano de saúde, é que a Marta não esperou. Então, eu posso ter uma assistência médica, que é diferente de coletivo empresarial, e a gente vai ter no 9912. Entenderam? Olha que legal, eu coloquei a natureza de rubrica, que para mim essa incidência e classificação da rubrica ficou maravilhosa, né? Vocês entenderam como é que eu fiz o filtro. E aqui, se eu não colocar nada, ele me traz a tabela inteira. E eu também posso gerar essa informação para o Excel. E daí, quando eu disse, busquem essa informação no CSV, é porque eu posso vir aqui no CSV e filtrar dentro do CSV. E daí vocês fazem um filtro por aqui, ok? Voltando para a apresentação. Então, essa nossa tarde é para que a gente possa olhar para o sistema de uma forma mais amigável. Então, o plano de saúde é esse cuidado que vocês têm que ter. Aí a gente tem auxílio alimentação, concedido em forma de pecúnia com natureza indenizatória. Então, aqui a gente vai usar no 17,99 quando é indenizatória. Se ele é com natureza salarial, eu vou usar o 1800, tá? Então, se você tem uma alimentação concedida em pecúnia, que ela é com natureza salarial, só mude a descrição. Não precisa nem incluir um novo histórico, tá? Então, é só para fazer manutenção aqui na descrição, porque o sistema já ajustou até o passado da descrição dela, quando vocês vêm com o 1800, o fisco. O Ministério do Trabalho já sabe que aqui eu tenho uma alimentação concedida em pecúnia. E é importante separar o que é indenizatório e o que é salarial. Então, sempre que é indenizatório é 17,99, sempre que é salarial, 18,00. Não teve mudança de legislação, não mudou nada do que está previsto no artigo 457 da CLT. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala em CLT, a gente não pode pagar o valor em dinheiro, a alimentação em dinheiro, que se a gente paga, tem que tributar tudo. Somente o serviço público que tem uma legislação própria que permite natureza indenizatória. Ficou claro por que eles criaram 17,99 para o serviço público? Então,
a gente teve também alteração na descrição da natureza de rubrica 1810. Então, para quem tem vale transporte, pago em dinheiro, dentro do sistema tem que verificar. Porque o 1810 ficou para vale transporte com natureza indenizatória. Então, verifique se você tem no VDB que é rubrica, tá? É a mesma coisa, 1810. Então, onde tem VDB é rubrica. Porque a gente tem dois sistemas e fiz o material, esqueci de alterar aqui, tá? Mas é rubrica 1810. E revise aqui, se possui natureza indenizatória, tem que estar com 10. Se for salarial, tem que estar com 1811. Daí você vai incluir uma nova validade a partir de janeiro, com o código de natureza 1811. Então, vale auxílio transporte indenizatório, natureza 1810. Auxílio transporte salarial, natureza 1811. Novamente, não houve mudança na legislação nem no artigo 457 da CLT. Então, quando a gente pensa em CLT, o valor não pode ser pago em pecúnia ou dinheiro, salvo se houver uma previsão legal específica. E sim, no serviço público tem uma legislação própria que permite natureza indenizatória para esses benefícios. Por isso que eles separaram o que é indenizatório do que é salarial. Isso mostra que a natureza de rubrica no futuro vai ser algo de malha fiscal dentro das empresas, por isso que nós estamos aqui chamando atenção. Nós também tivemos mudança na natureza de rubrica 1015 e recibo de férias. Você que está me acompanhando aqui agora vai ter que fazer essa inclusão de validade. O sistema não vai atualizar isso automaticamente. Mas fique tranquilo que a Sabrina gravou um vídeo para vocês que eu vou colocar aqui com passo a passo. Então, todas as naturezas de rubricas do recibo de férias passam a ter o código 1015, inclusive 1/3. Somente as rubricas das férias no mês que ficam com 1016 e 1017. Então, como é que fica isso? Eu fiz um filtro lá no CSV com tudo que tinha 1016 e identifiquei quais são as rubricas dos recibos de férias, que são essas. E daí eu incluí uma nova validade com código de natureza 1015. Inclusive 1/3, tá? Então, aqui tem uma colinha e aqui tem um artigo com um passo a passo de como vocês vão fazer isso. Então, aqui tem passo a passo como fazer dentro do sistema. Mas é bem simples, porque vocês vão acessar aqui, por exemplo, vou pegar aqui 1015, que já tá? Adiantamento de férias. Vocês vão perceber que elas já estão ajustadas aqui, vocês precisam ajustá-las aí. Quando eu dou 2 cliques nela, ela vai abrir a minha natureza. E aqui eu tenho um histórico. E eu criei um histórico com janeiro de 2026. Então, vocês vão clicar aqui em novo histórico e o sistema vai abrir aqui e vocês vão preencher que esse novo histórico é com janeiro de 2026. E vocês vão incluir aqui a natureza 1015. É isso que vocês vão fazer com aqueles códigos que vocês identificaram, tá? E quando vocês voltam para cá também, se vocês não souberem, vocês vão colocar aqui no filtro tudo que está com 1016 e 1017. Aí vocês vão avaliar o que disso é recibo de férias. E uma dica, tá? O recibo de férias, ele nunca está com classificação 11 para a Previdência, tá? E ele vai estar com classificação 13 para o recibo de férias. Então, se vocês tiverem dúvida, para separar um do outro, essa é a diferença, tá? E vai ficar com 1016 a diferença de férias, as férias no mês. Todos esses códigos ficam com 1016. No 1017 vai ficar 1/3 da diferença de férias, as férias no mês, vai ficar tudo com 1017, como vocês viram. E o recibo de férias vai ficar tudo com 1015. Então, 1015, vocês que vão ter que incluir, ok? Então, aqui vocês já viram que, inclusive, 1/3, ó, 1/3 aqui embaixo, está com 1015. É bem simples de fazer isso, vocês já podem fazer, tá? Então, façam isso, que é uma tarefa de vocês, tá? Voltando aqui para a apresentação. E aqui tem um artigo com passo a passo, que vocês já receberam a apresentação. Não tem como não saber fazer, é bem rápido para fazer isso também, tá? Isso também mudou o cálculo do imposto de renda. Agora, a Renata mandou para vocês também uma planilha de Excel para ajudar a validar o cálculo do imposto de renda.
Mas o que eu quero dizer para vocês? Que o imposto de renda, ele é calculado normalmente pela tabela progressiva, nada muda. Então, a primeira etapa de cálculo é igual, e a gente passa a ter um desconto linear, que é uma redução lá no cálculo do imposto de renda para uma determinada faixa. E que é essa fórmula que a gente vai aplicar. Então, todo mundo que tem um rendimento, uma base de imposto de renda até 5 mil, a partir de janeiro de 2026, a partir da folha paga, de dezembro já paga em janeiro, entra nessa regra, vai ter isenção de imposto de renda. Vai deixar de pagar 312,89 de imposto de renda, tá? De 5.000,01 até 7.350 vai ter um desconto linear, tá? Então, é isso que mudou na vida das pessoas e na vida de você que trabalha no DP. Então, aplicar a redução de forma da reforma, isenção mais desconto linear. Então, é aqui que entra as mudanças trazidas ou introduzidas pela Lei 15.270, e ela funciona aqui em 3 níveis. Primeiro, eu vou calcular, olhar os rendimentos que tem até 5 mil, depois vou olhar quem ganha até, olhando o primeiro nível, quem ganha até 5 mil, eu sei que eu não posso ter retenção de imposto de renda. Depois eu vou olhar todo mundo que ganha de 5.000,01 até 7.350, aí tem um desconto linear. E depois eu vou fazer, então, a diferença. Então, eu vou chegar aqui, rendas acima de 3 mil, o cálculo será somente olhando a tabela, que é o que vocês já fazem hoje. Traduzindo, eu vou ter o valor da tabela normal que vocês já fazem hoje, menos o valor da redução, que é a fórmula nova, e aí eu vou ter o desconto do imposto de renda do empregado, que vai cair no mesmo código que a gente tem hoje. Eu nunca vou ter um valor negativo. Resumindo, então, até 5 mil, eu não posso ter ninguém na minha folha com desconto de imposto de renda, tá? De 5.000,01 até 7.350, eu vou aplicar a tabela progressiva e depois eu vou aplicar a fórmula de redução, que é a redução linear que está do lado. E acima de 7.350, eu vou continuar com o mesmo cálculo que eu fazia hoje e não tem impacto nenhum, ok? Vou trazer um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil reais, eu nem preciso fazer cálculo aqui, porque eu sei que o valor do imposto de renda a descontar deles tem que ser zero, tá? Então, 3 mil, desconto é zerado. Olha que linda a nossa xícara do Tox aqui, para quem acompanha metadados nas redes sociais. Esse cenário aqui tá lindo, é novo. Então, para não ficar tão tenso, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, 5 mil. Também não tem imposto de renda, né? Então, não preciso me preocupar. E quando eu falo aqui 5 mil, é sempre a base bruta que vocês vão digitar, onde tem na planilha que nós entregamos em amarelo. E aqui ele vai trazer sempre a base bruta. Quando ele vai para a tabela, ele chega na base líquida, porque eu vou dizer quantos dependentes de imposto de renda tem. E você que não precisa informar aqui o valor do adiantamento, porque a base do imposto de renda do metadados, ela já vem com o adiantamento deduzido aqui. E aqui eu tenho o valor do desconto do INSS e se tem pensão alimentícia. E aqui ele aplica o desconto simplificado, que é o que vocês já sabem fazer hoje. No momento que mudar a tabela de imposto de renda, essa planilha que vocês têm, vocês só fazem a atualização da tabela do imposto de renda, que todo o cálculo se adequa, tá? A mesma coisa com desconto simplificado. Aí eu tenho um exemplo aqui de uma redução com 6 mil reais, a pessoa economizou R$ 179,75. O que significa? Que eu lancei a base do imposto de renda bruta. Se tivesse dependente, eu colocaria aqui. Aqui o INSS que calcula dentro do fundo. Se tivesse pensão, eu colocaria. E o adiantamento vocês nunca precisam lançar, tá? Aqui ele vai aplicar a tabela normal do imposto de renda, olhando o desconto simplificado. Ele pegou aqui a base bruta 6 mil, trouxe para cá, multiplicou pelo redutor, que é 0,1331455, vai chegar no valor de 798,87. Então, ele vai pegar o valor fixo sempre é 978,62, menos este valor. O funcionário teve uma economia de 179,75. O sistema vai olhar o imposto de renda que já era aplicado hoje. Para ele é mais vantajoso a tabela e não o simplificado, daí ficou 562,63, menos o desconto que tinha, o imposto de renda que está sendo, então, devido lá e descontado na folha daquele trabalhador é 382,88. E se a pessoa ganha 8 mil reais, nada muda na vida dessa pessoa, não falamos aqui em redução alguma, ok?
Aí continua olhando se a tabela é vigente ou com desconto simplificado, que é mais benéfico para aquele trabalhador. Então, entregamos para vocês ali a tabela para que vocês possam validar essa informação, lembrando que vale na folha mensal essa regra, vale na folha de férias essa regra, no 13º também, o rendimento recebido acumuladamente, que é diferenças de acordo com a pensão de dissídio, processo trabalhista e aluguéis. Aluguéis quando tem um diretor que recebe prolabore mais aluguéis da própria empresa. PLR continua com tabela própria, não vale a regra, tá? Então, a nova regra só vale para pagamentos feitos de janeiro em diante. A folha que é paga dentro do mês de dezembro continua com o cálculo antigo. Então, não afeta a folha de 10º deste ano, que você pagou agora no mês de dezembro de 2025. Mas já afeta a folha normal de férias, rescisões, cujo pagamento adentra 2026. Ou seja, importa a data de pagamento, não a competência. É importante que vocês tenham isso bem claro. Então, a partir de janeiro, o imposto de renda passa a ter 2 etapas. Cálculo normal pela progressiva, aplica o desconto linear para quem recebe até 7.350. E você que é do DP precisa ficar atento, porque janeiro é sempre uma loucura. E agora tem mais uma regra no meio. Então, é isso que a gente deixa aqui para você, tá? Bom, o que vai impactar dentro do Flow? A gente vai ter um resultado de cálculo, que ele é utilizado como um único resultado de cálculo para registrar o valor da redução aplicada após o cálculo interno dentro do Flow. O preenchimento não é obrigatório. A ausência dessa informação não tem nenhum problema no cálculo da folha. E esse campo tem como objetivo como controle adicional, se você quiser ter. Então, se você quiser cadastrar este valor aqui, você vai acessar em tabelas de cálculo, os resultados de cálculo, e você vai cadastrar aqui, então, um resultado de cálculo. Senão, você não precisa ter essa informação cadastrada, tá? Nós vamos ter novos campos na tabela de imposto de renda. A tabela de vocês será atualizada automaticamente. Nós não vamos incluir uma nova validade, porém o sistema só vai aplicar essa nova regra a partir de 1º de 2026. Daí ele vai olhar essa data, tá? E aqui vocês já viram que tem o limite, aqui ó, o coeficiente, o limite da faixa, o limite do desconto linear e os valores da parcela a deduzir. Então, tá tudo aqui, tá? E aqui tudo o sistema vai incluir automaticamente. Então, quando liberada, ela já vai ser carregada ali no sistema de vocês, no último histórico que vocês têm cadastrado, tá? Então, o sistema fará o controle pelo cálculo e não apenas pela existência de histórico. Assim, mesmo que tenha ali um histórico anterior, a redução não será aplicada, ok? Então, aqui não tem nenhuma ação. Então, só fiquem ali aguardando até no máximo sexta ou segunda você já vão ter atualização, tá? E nós temos uma DIRF vindo pela frente, um informe de rendimentos, e o futuro da DIRF já começou, e o conhecimento é o nosso melhor caminho nessa transição. Por isso que também a gente sempre reforma aqui alguns aspectos. O que mudou e o que permanece quando a gente pensa em DIRF, né? Hoje as informações são enviadas pela E-Social e pela REINF ao longo dos meses. E vocês automaticamente já mandaram praticamente toda a DIRF de 2025, falta só o mês de dezembro. Então, não tem mais necessidade de enviar os dados lá no mês de fevereiro através do PGT. E o informe de rendimentos, ele vai ser gerado pelo Flow, não vai estar no ECAC, e ainda vocês têm essa obrigação. Ele vai conter lá as remunerações, o imposto de renda, as contribuições previdenciárias, o PLR, os rendimentos tributáveis, ele vai conter a informação do pensionista, plano de saúde, PGBL, tudo isso vai estar no informe como nós tivemos até hoje, tá? Vamos tomar um pouquinho de água, né? E da onde qual é a origem dessas informações, o que compõe o informe de rendimentos? Quando nós pensamos em flow, em sistema, ele vem do evento 1210, e a gente vai alimentar através do S5002. Mas também vocês têm os processos trabalhistas que vocês estão informando no portal. Então, a gente vai ter uma dinâmica de importação do XML, tá?
Nós não vamos gerar absolutamente nada da REINF. A REINF é com área fiscal e contábil. Então, os eventos o R4010 e o 4020 são de responsabilidade da área fiscal, contábil, e a gente não vai ter nenhuma informação disso. Qual que é o risco que a gente tem quando a gente pensa em DIRF e informe de rendimentos e da informação que vocês vão gerar pelo Flow, tá? Porque muitas vezes o empregado vai lá, importa a sua declaração pré-preenchida através do gov.br e vai vir a informação preenchida com base no que você mandou para o e-social. E aqui pode gerar uma malha fina, né? E que tem o perigo, na verdade, porque a gente tem múltiplas fontes, cruzamentos automáticos, e eu posso ter enviado algo errado, ou eu posso ter entregue um informe que não está consistente com o que eu mandei. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Então, o e-social e a REINF enviam dados por eventos distintos, e é isso que a gente precisa conhecer. E se você mandou alguma coisa que não está certo, a gente vai ter problema sim. Então, como boa prática, quando a gente fala em 1210, é que o cadastro de dependentes esteja ok na folha de pagamento, que se eu tenho um funcionário que paga a pensão para alguém, ou aquele pensionista ele não pode ser dependente de imposto de renda, que a previdência complementar, que é o PGBL, esteja detalhada lá no evento 1210, que eu olhei todos os CPFs dos meus dependentes e que eu não informei lá na pensão do alimentando o nome da mãe e o CPF da mãe, e sim da própria criança que recebeu a pensão. Então, utilize os relatórios que nós temos dentro do Flow. A conciliação e fechamento do imposto de renda ajudam a já fazer a conferência dos rendimentos tributáveis, do imposto de renda, da Previdência, do INSS, isso já é maravilhoso, mas ainda tem todos os rendimentos isentos para conferir, tá? Então, nós vamos ter uma consulta dentro do Flow que vai ser liberada no mês de janeiro. Nós já estamos preparando um webinar para o mês de janeiro, exatamente com essas novidades. Então, fique tranquilo que nós vamos ter a consulta. Além disso, se você identificar que fez a informação de algum código errado no código 79, você tem que retificar essa informação. Então, a gente deixa aqui que o uso incorreto do código 79 exige análise e correção, porque o código 79 ele faz parte dos rendimentos isentos, e o código 9 é uma verba que transita pela folha. Então, eu não posso ter um desconto de farmácia classificado com 79. O que é isso? Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui a tabela de rubricas, que eu vim aqui, consultei toda a tabela, pesquisei, vim aqui, exportei para o Excel. Então, vocês podem e devem validar tudo que vocês classificaram com 9,79. De que forma? Colocando um filtro aqui. Deixa eu ver onde está o imposto de renda aqui. Eu sempre está lá no final. Aqui em Previdência. Habilita. Então, eu sugiro que você filtre na sua tabela tudo que está com 9,79 e valide se realmente você fez a classificação correta. Tudo que está com 79 é um rendimento isento para o e-social, tá? Tudo que está com 79 vai compor os rendimentos isentos. Então, às vezes eu posso ter alguma coisa errada aqui dentro. Aí eu tenho um código 9, que são verbas que não vão para o informe de rendimentos, tá? Então, isso não faz parte do rendimento isento. Para olhar se tá tudo que está aqui está certinho. Na dúvida, não altere nada, sem buscar nosso apoio e o nosso suporte, tá? Então, são verbas que não dizem respeito ao informe de rendimentos, quando a gente pensa em rendimentos isentos. Então, é uma forma de fazer um filtro e ter a certeza que está fazendo certinho, tá? Deixa eu voltar para o sistema certo. Ok. Já estou na segunda webinar hoje de tarde, antes eu estava com o pessoal do CIR. Então, entenderam? E se eu classifiquei alguma coisa com 79 ou 9, eu tenho que retificar. Porque tudo que eu classifico
com 9, o E-Social me devolve lá no S5002 com 79,00. E este valor, ele não vai para o informe de rendimento, ele não compõe o informe de rendimento. E tudo que eu classifiquei com 79, ele volta com o código 79 lá no S5002. E daí aqui, o que volta com 79 é rendimento isento, e o que volta com 9 é uma verba que não vai aparecer na DIRF e nem no informe de rendimentos. Então, é importante olhar isso, porque tudo isso está dentro do cadastro de rubrica, né? Por exemplo, vou pegar aqui, vou pegar uma que eu sei que é um rendimento isento. E nem as férias, ela está classificada como 74. Dela vai voltar lá no informe com, exatamente como um rendimento isento. Por quê? Porque ela está assim classificada aqui dentro. Então, a gente tem um campo para o E-Social e imposto de renda. O rendimento isento aqui tem que estar com 79. E o que eu classifico com 9 aqui é verba que não faz parte da DIRF e nem do informe de rendimentos. Então, se eu tiver que ajustar, vou ter que ajustar aqui, sem incluir nova validade, ajustando o passado e retificando. Que é isso que eu vou explicar para você agora. Então, se você percebeu que está errado, você vai ter que retificar o 1.200. E daí é importante saber, nem sempre eu retifico o 1.200. Neste caso, que se eu tenho uma classificação 9 e é 79 ou 79 é 9, eu não preciso retificar nem o 1.200 e nem o 2299. Eu só preciso ajustar o S1010, vai lá, ajusta ele, aí o sistema vai gerar a alteração, que é a rubrica, né? Lá na rubrica, eu não incluí o novo histórico, eu alterei o histórico do passado, porque o passado estava errado, ele vai ter que gerar um S1010, alteração. Depois que esse S1010 alteração foi aceito, eu vou retificar só enviando, reabrindo o movimento e mandando o evento S1210. Bem simples. Já, se eu percebi que eu tenho a minha previdência privada e a rubrica está errada, que deveria ser 9223, eu tenho que retificar o 1.200, além de retificar a informação que eu tenho lá. Então, é importante sempre olhar. Mudou alguma coisa na ficha financeira, retifica 1.200 e 2299. Mudou essas três naturezas de rubricas, tem que retificar o 1.200 e o 2299. Mudou alguma coisa na parametrização de previdência e FGTS, tem que retificar o 1.200 e o 2299. Então, se você precisar retificar o 2299, você vai ter que fazer uma rescisão complementar. Você vai informar 1 centavo no campo salário, depois você cancela a rescisão complementar, que o sistema ajusta a informação da rescisão, tá? Então, com isso, você sabe como você retifica o 1.200, o 2299 e essa situação. Então, lembre que se você tiver na situação que só tinha o 9 e o 79, você só precisa corrigir o 1010 e o 1210. Então, é mais simples, tá? Então, na dúvida, sempre nos questionem. E quando a gente acha que dominou tudo, vem a nota técnica do fundo de garantia, que você não precisa fazer nada. Você só precisa controlar o FGTS dos empregados. O que significa isso? Agora, no dia 20 de dezembro, estamos pagando o 13º salário dos nossos empregados. Com isso, gera o quê? Gera um FGTS a recolher no dia 20 de janeiro. Logo, se você tem uma demissão sem justa causa ou término de contrato, aquele tipo de rescisão que gera guia rescisória, você precisa antecipar o recolhimento do FGTS do 10º. É isso que você tem que se atentar, tá? Então, essa nota técnica veio falar sobre isso, e a nossa sugestão aqui é de não incluir nenhuma base informativa dedutora, é que você faça esse controle, porque o FGTS não faz esse controle automaticamente. Então, eu tenho o 10º que eu vou pagar agora no dia 20 de dezembro. No dia 23, eu faço a rescisão do João. Eu vou lá no FGTS digital e incluo na guia rescisória o valor do FGTS da rescisão, do 10º, perdão. Por quê? Eu tenho que antecipar ele, o prazo de recolhimento dele é junto com a guia rescisória, e não mais até o dia 20 de janeiro. Deixei aqui para vocês a nota técnica para que vocês olhem.
Mas essa é a orientação, então, da metadados para você que é nosso cliente. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que a tecnologia só entrega transparência quando os dados são confiáveis. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui o quê? Vamos aqui as nossas unidades, sigam nossas redes sociais também, se você não está ainda nos seguindo. Vamos para as perguntas. Perguntas. Qual a diferença de indenizatória e salarial? Indenizatória não tributa INSS, não tributa imposto de renda e não tributa FGTS. A salarial, ela tributa INSS, FGTS e imposto de renda, tá? Então, tem que separar a natureza de rubrica. Poderia me confirmar, por favor, o cálculo do imposto de renda se rendimentos a partir de 7.350 aplica diretamente a alíquota de 27,5% ou vai ter adicionais de redução a serem considerados? E a tabela, tá? Você vai pegar essa planilha que nós entregamos aqui para você. Deixa eu ver onde que ela está. Eu acho que eu fechei. Eu fui abrindo tanto Excel aqui. Deixa eu só achar a minha tabela aqui. A gente vai fazer 300 cálculos, né? Vou abrir a tabela aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma pasta que eu tenho certeza que eu salvei ela aqui dentro. Vocês receberam essa tabela aqui, né? Então, eu já respondo a pergunta olhando para essa tabela. Se eu colocar aqui 7.350, e vou colocar aqui o INSS, automaticamente já ainda tem, ele vai aplicando aqui os dados, tá? Mas o que tem que atentar? Vou colocar 8.000 aqui. Eu não tenho mais desconto com 8.000, tá? Eu até consegui bagunçar minha fórmula aqui, só um pouquinho. Mas eu não tenho desconto, tá? Se eu pegar aqui os 6.000, tem um dependente, eu baguncei aqui porque ele se perdeu aqui, não tá mais fazendo o cálculo. Eu consegui bagunçar a minha tabela, que legal. Um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Ele não tá mais calculando porque eu mexi na minha tabela aqui. Deixa eu resgatar. Mas quando você for calcular com 8.000, não tem mais redução, tá? Não tem redução. Depois eu só tenho que devolver minha fórmula aqui pro normal, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar. A partir de 7.350, você vai aplicar a tabela normal. Então, quando essa atualização da tabela vai ser aplicada no sistema? No máximo até segunda-feira, tá? Então, como é que você vai saber? Você vai acessar o sistema e você vai lá na tabela de imposto de renda e você vai perceber o quê? Que ela tem uma terceira faixa, conforme eu coloquei aqui na apresentação. É mais fácil. Então, a tabela vai estar nesse formato com aqueles valores que eu mostrei para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a tabela. Ela vai aparecer aqui. Quando tiver coeficiente, limite da faixa, limite do desconto linear e parcela a deduzir aqui, é porque o sistema já está atualizado, tá? Tem um checklist do que precisamos atualizar dentro do Flow. Eu entendi que no imposto de renda o sistema vai fazer e não preciso fazer nada, mas as demais coisas sobre o e-social eu fiquei com dúvidas. As demais você tem que fazer, tá? Então, o checklist seria, você vai pegar essa apresentação. As naturezas de rubricas é o cheque do que você precisa analisar, então você está recebendo este material aqui. Você tem que avaliar se você tem essa situação dentro da sua empresa. Você tem que avaliar se isso está correto dentro da sua empresa. Você precisa avaliar se você tem alimentação concedida em pecúnia, senão não precisa olhar essa situação. Você vai ter que avaliar se você tem vale transporte concedido em pecúnia ou indenizatório, senão não precisa fazer nada, tá? Você vai ter que fazer obrigatoriamente essa atualização das férias, que é isso aqui.
Isso é o que você precisa fazer. Já a tabela do imposto de renda, o sistema vai fazer automaticamente. A tabela vai estar automática. Aproveite fazendo as perguntas. Somente as rubricas de férias que precisamos mudar manualmente. Perfeito. Mas é bem simples de fazer das rubricas, tá? Vocês já podem sair daqui hoje e fazer, tá? Com este material aqui, vocês viram que tem todas as rubricas. E aqui vocês têm também um artigo com passo a passo de como se faz isso. Olha que legal. A gente fez, a Sabrina gravou um vídeo para vocês. Eu vou até abrir ele aqui, ó. Vocês vão encontrar aqui o passo a passo de como vocês entram. Tem um vídeo. Tem tudo, ó, salve, como é que vocês fazem a consulta, o filtro. Então, não tem segredo para fazer. A gente deixou o material prontinho para vocês. Então, isso vai ajudar muito vocês, tá? Em caso de ajuda de custo, pago em pecúnia na folha, quais são as alterações que devo fazer na rubrica? É que se for uma ajuda de custo e ela é indenizatória, você não precisa alterar nada, tá? Você só precisa se certificar se essa ajuda de custo ela é indenizatória, se ela, por exemplo, quando você abre aqui, eu tenho uma ajuda de custo, vamos para as rubricas, tá? Ó, ajuda de custo. Se é uma verba indenizatória, ela tem que estar classificada com o quê? O imposto de renda com 79. Não é 73 a ajuda de custo, tá? Então, a ajuda de custo não é 79, é 73, você viu? Na atualização da natureza das rubricas de férias, deu erro no e-social? Não. Você teve algum problema? Porque você vai incluir o histórico com que data? 1º de janeiro de 2026, porque essa natureza ela é válida a partir dessa data, tá? E não vai dar nenhum problema. Você tentou fazer isso? Que validade você colocou? Na hora que você criou a natureza 1015, vou colocar aqui. Sim, se eu tirar o nome, fica mais fácil, né, gente? Só tá dormindo. Você incluiu aqui, o que eu vou colocar? Aqui o sistema, ele tem um histórico. Você tem que ter o histórico incluso com 1º de janeiro de 2026. Você utilizou que data? Se colocar 2025, ele vai dar problema, tá? Então, já inclui com 1º de janeiro de 2026, vocês já podem fazer. E daí é só vir aqui, ó, clica em novo histórico, só não vou incluir, tá? Coloquem aqui janeiro de 2026, é só colocar 01/2026. A Sabrina ensina tudo ali no vídeo e no artigo que vocês têm nesse material que foi entregue, tá? Então, aí você vem aqui e você vai só ter que fazer manutenção do código que é 1015. E a única coisa que eu peço muita atenção é que não são todos os códigos. Tem uma relação de todas as rubricas que precisamos ajustar, tem no artigo, tá? Na verdade, a gente coloca a nossa relação. Você precisa validar se fecha com a sua, tá? Então, no material que eu entrego para vocês, tem. Mas será que vocês, se vocês tiverem só as nossas rubricas padrão, vai fechar. Agora, vocês podem ter outra. Então, é interessante chegar aqui e olhar todas as rubricas que vocês têm, por exemplo, com o código 1016. É uma dica, tá? E olhar dentro dessas 1016 o que é do recibo de férias. Porque só essas vocês vão mudar para 1015. Por exemplo, a diferença de férias vai ficar no 1016. Férias no mês vai ficar no 1016. E a única coisa que vai mudar é o que vai para o 1015. Então, se vocês estiverem com a nossa tabela padrão, são essas aqui. Que está no material ali na apresentação que vocês estão recebendo. São essas que estão na tela. E daí, isso também nós entregamos para vocês na apresentação aqui, ó, que são esses códigos aqui. O vídeo dessa videoaula está aqui na apresentação, está no PPT aqui, ó. Você viu o artigo? É só clicar em cima aqui. Vão perguntando que esse momento é importantíssimo para vocês. Vocês viram? Eu só cliquei em cima e ele abriu aqui a videoaula.
Então, antes de sair fazendo, assistam uma videoaula, tá? Porque isso vai dar todo o suporte para vocês. E aqui, ó, tem todas as rubricas, ó. Aí vocês clicam aqui, vai abrir as nossas que são padrão. Daí só se certifiquem que vocês estão usando as mesmas que nós temos. Ok? Mais perguntas? E quanto ao Excel aqui, o meu tá bagunçado agora, mas utilizem ele, ele vai colocando e vai atualizando aqui os valores. Quando eu coloco 6.000 que ele não fica negativo, agora eu não sei o que eu fiz com a minha tabela aqui, vou ter que abrir ela de novo. Deixa eu ver se eu tenho ela em outra pasta aqui. A gente vai, ó, acabei mexendo nela e bagunçando ela, né, gente? Quando a gente não tem o que fazer, a gente bagunça. Mas eu tenho ela aqui em downloads também, se não me falha a memória. E eu compartilhei ela internamente também. Achei aqui, ó. Ele não pode abrir dois, aqui. Vou abrir aqui, tá? Tá com o mesmo problema? Então, eu vou mandar a nova tabela. Tu viu, Rê? A tabela tá com um problema que foi enviado. Vou colocar aqui, ó, 8.000. Acho que foi, ele salvou. O que ele faz com 8.000? Já vou mandar para Renata aqui, então. Só um momento. Que daí a Renata já compartilha com vocês enquanto estamos aqui. Que bom que validamos, tá? Eu acho que alguma coisa, a gente abre 300 pastas, né? Eu já vou mandar a tabela, e daí a Rê já vai ter que mandar para outra turma que esteve aqui, já manda a tabela certa. Deixa eu só abrir o meu Teams. Aqui tem um monte de retorno que eu estou devendo aqui. Só não olhem para isso, tá? Vamos achar aqui a nossa querida Rê. Eu vou mandar para ela, ela já encaminha para vocês aí, tá? Então, que bom que a gente já testou aqui em tempo real, tá? Que legal que não tá nem indo. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se a tabela de imposto de renda dela tá certa. Não. É 2.428,81. Só deixa eu ajustar a tabela do imposto de renda aqui. Vou mandar a tabela errada para vocês. Me dá só um minutinho. Olha que legal, a gente vai fazer aqui em tempo real. Imposto de renda, deixa eu só pegar a tabela aqui, que eu não lembro de cabeça. É 2.428,81, 2.826, deixa eu... A gente faz assim só. Já resolve, né? Muito bem. Vem para cá. Vou colar aqui. 2.428,81, 2.3.751, 4.664, 2.826, isso mesmo valor. E a dedução está bem certinho. Era só isso aí que estava errado. Agora eu vou salvar e vou encaminhar de novo. Daí a Ria vai mandar para vocês. E é bem legal, porque isso aqui vai ajudar vocês. Daí, pronto. Pode encaminhar para o pessoal? Então, eu vou abrir a tabela aqui agora. Então, vocês viram. Quando eu colocar aqui, ó, 7.350,
ele já vai me dizer que eu não tenho desconto linear. Então, ele já ajuda. Vou colocar 5 mil reais aqui, ó, 6 mil. E daí, vou colocar o desconto do INSS em folha. Ele vai me dizer, ó, essa pessoa vai ter de desconto R$ 179,75. Eu vou descontar de imposto de renda R$ 380,30. Vamos ver? A Rê já vai encaminhar para vocês. Mais alguma coisa entenderam aqui do imposto de renda? Então, se eu tiver aqui 8 mil reais, eu não tenho redução nenhuma. É só colocar aqui 8 mil. Ele vai seguir o quê? A tabela normal e redução zero. Certinho? Mais alguma pergunta? Aproveitem, senão a gente vai encerrar esse nosso momento aqui hoje de tarde, né? E assim, a gente sempre fala também da importância de vocês olharem para o sistema como um todo. Às vezes ele tem opções legais aqui dentro que a gente nem se dá conta, né? Então, aqui quando a gente vai na ficha financeira, não sei se vocês já clicaram nesse botãozinho aqui, mas aqui vocês têm um norte de quais eventos ele mandou para o E-Social, qual foi o evento 12 e 10, então para saber o que ele fez. Além de ter o histórico, eu posso recalcular a folha aqui dentro também. Então, dentro da ficha financeira, dentro de opções, a gente tem essas funcionalidades. Então, a Renata mandou ali a nova tabela para vocês. Entenderam direitinho como é que ela funciona? Vocês vão receber a atualização do sistema. O sistema já vai estar com a tabela atualizada, ok? Aquele resultado de cálculo não é obrigatório cadastrar. E o que fica de tarefa para vocês realmente é fazer o dever de casa de conferir as rubricas do E-Social, ok? Principalmente das férias. A primeira coisa que vocês têm que fazer é das férias, porque qualquer rescisão calculada com data base de janeiro e que tenha lá dentro um recibo de férias, que pode acontecer, tem uma rescisão com um recibo, já tem que ter essas naturezas 10, 15. E o E-Social, ele não vai dar nenhum erro, ele vai aceitar antiga, tá? Então, é importante que você valide essa informação para não chegar lá com problema. Então, aqui tem um artigo ó, com todo o passo a passo de como fazer isso, olha que legal. E vocês viram aqui na apresentação onde tem essa informação. Aqui tem o artigo, né? É só clicar em cima aqui, ele abre aqui. Então, essa apresentação aqui vocês vão recebê-la. Que tá aqui, ó. Certinho? Foi um prazer dividir esta tarde aqui com vocês. Isso nos aproxima cada vez mais. O intuito da Metadados é esse. Vou voltar aqui, eu, Renata e a Nay, agora no mês de janeiro. E daí o nosso foco vai ser DIRF, o novo informe de rendimentos, tá? Então, fique atento, faça a inscrição e esteja conosco aqui na próxima. Tem mais uma pergunta. A folha de dezembro com pagamento em janeiro vai utilizar a nova tabela, novo cálculo? Sim. Então, se o pagamento acontecer em janeiro, o sistema vai usar um novo cálculo, com certeza. Então, lembrem que o cálculo do 13º deste ano não muda nada, e são somente aquelas folhas com data de pagamento que adentram o mês de janeiro. Se você está fazendo férias, que o funcionário vai gozar em janeiro, mas que o pagamento acontecer em dezembro, a regra de cálculo ainda é a antiga, tá? Então, era esse recado que nós tínhamos aqui para vocês, para que vocês façam toda essa rotina na vida de vocês com mais tranquilidade, tá? Essa apresentação, novamente, vocês vão recebê-la, como também vocês vão receberam ali a tabelinha do imposto de renda para ajudar a fazer a validação. Ela é bem caseira, tá? Fui eu quem elaborei. Então, mas para que ela possa ajudar vocês na hora de calcular, porque calcular todo mundo à mão, né? Para fazer esse cálculo é mais complexo. Então, quando a gente coloca ali só os valores, e lembrando que aqui na hora de fazer o cálculo do imposto de renda, não precisa informar nada de adiantamento, porque a nossa base aqui, ela já vem com o desconto do adiantamento abatido, tá? Então, não precisa informar no adiantamento. Aqui, se tiver dependente, só coloca 1, daí ele já vai abater 189,59. Se tiver pensão, é o valor da pensão, tá? Daí ele já vai mudando aqui e vai mudando o resultado aqui. E quando eu coloco aqui, ó, 6.500, brincando, né? Só o INSS que ele não recalcula, daí vocês têm que informar, tá? Daí, neste caso, esse empregado teria uma redução aqui de 113,18. Olha que legal. Faça uma validação assim que o sistema estiver atualizado. Eu desejo para vocês uma boa sorte, um final de ano maravilhoso, um Natal muito feliz com as famílias de vocês, e que nós possamos estar juntos novamente no ano de 2026, que a nossa rotina possa, de fato, ser mais leve e mais tranquila. Contem sempre com a Metadados.
com toda a nossa equipe aqui, que a gente sempre está aqui tentando, ou a gente faz o possível e o impossível para que a rotina de vocês também fique um pouco mais leve. Por isso que a gente traz esse tipo de webinar exatamente para deixar essa rotina de vocês um pouco mais tranquila, tá? A gente sabe que ela não é tão simples assim. Um abraço e até uma próxima oportunidade.